Hello guys, what's up? Aqui é a Nayara Brandão para mais uma aula de inglês para você que quer ser au pair. Hoje eu vou falar sobre os 12 verbos mais usados, mas antes de eu começar a aula, eu queria dizer para você já curtir, já compartilhar, já mandar para as amigas que você quer também que seja au pair junto com você, mandar naquele grupo que você tem de au pair. Ajuda a curtir, a compartilhar aí, para o YouTube ver que isso é uma aula legal e espalhar essa aula para mais e mais pessoas, e porque eu posso ajudar mais e mais pessoas a realizarem o sonho de ser au pair. Então vamos lá, 12 verbos mais usados. Você vai usar muito esses verbos para conversar com seu host kid, para conversar com seu host family, para conversar com um monte de gente que você vai ter que conversar no seu intercâmbio e em inglês. Primeiro verbo aqui é o verbo think. O verbo think, ele pode ser sobre pensar e ele também pode ser sobre achar ou ter alguma opinião sobre alguma coisa. Primeiramente, eu vou falar sobre o verbo think, como pensar. Think. Think. I think this year as an au pair will be a great year. I think this year as an au pair will be a great year. Então eu acho que esse ano como au pair vai ser um excelente ano, vai ser um ótimo ano. I think this year, eu acho, penso, ok? You should think about what you have done. Você deve pensar sobre o que você fez. Você pode conversar com a criança fez alguma coisa errada e você falar para ela, you should think about what you have done. Você deve pensar sobre o que você acabou de fazer, sobre o que você fez, ok? I thought about you all day. I thought about you all day é o verbo think no passado. O verbo think no passado vira thought. Think, thought. Então, I thought about you all day. Eu pensei sobre você o dia todo. Você pode falar para quem você tá afim, ok? Essa frase aí. I will think about it. I will think about it. Alguém te falou alguma coisa e você vai falar assim, eu vou pensar sobre isso. I will think about it. I will think about it. Agora, como achar, como ter opinião sobre algo? O verbo think, ele pode ser usado da seguinte forma. Ele pode ser usado assim, I think you're right. Alguém falou alguma coisa pra você e você falou assim, eu acho que você tá certo. I think you're right. Ou, I think it's a good match. Você tá lá, aí a família pergunta pra você o que você acha de ter um match com eles. E você pode falar, I think it's a good match. Eu acho que vai ser um match muito bom, ok? He thinks she's beautiful. He thinks she's beautiful. Ele acha que ela é linda. Ele acha que ela é linda. Lembrando aqui que na terceira pessoa o verbo think vira thinks. Põe um S aí no final. He thinks she's beautiful. Ele acha que ela é linda. O último aqui. I think he's angry. I think he's angry. Eu acho que ele tá com raiva. Então você pode até falar da sua host kid, se sua host kid estiver com raiva, e aí você tá lá batendo papo com a host mom e tal, e aí você fala assim pra ela, I think he's angry, eu acho que ele tá com raiva, ok? Então, o verbo think, ele é um verbo muito utilizado justamente porque ele tem essa ideia de ser o verbo que pode ser usado para pensar, pode ser o verbo usado para achar também, para emitir uma opinião sobre algo. Então, ele é muito utilizado e aí você vai ter que prestar atenção de acordo com a frase para ver se ele está no sentido de pensar ou se está no sentido de achar alguma coisa ou de emitir a opinião sobre alguma coisa. Beleza? Agora vamos para o nosso segundo verbo, que é o verbo take. O verbo take também é um verbo que ele pode ser usado para duas situações. Se for usar a tradução para dois tipos de tradução, dois verbos, que é o verbo pegar e o verbo aceitar, ok? Mas principalmente com o verbo pegar. Utilizando o verbo pegar, eu posso utilizar I take the kids to school every day. Eu pego as crianças na escola todos os dias. Ou he took my toy. A criança tá lá brincando com o irmão e aí ou então ela tá lá fazendo alguma coisa e ela vai reclamar com você que o irmãozinho pegou o brinquedo dela. Ele vai falar pra você, he took my toy. Ele pegou o meu brinquedo. Ou a última frase aqui que eu dei é I will take the next bus. I will take the next bus. Eu vou pegar o próximo ônibus. Beleza? E uma frase aqui que é com o verbo take na intenção de aceitar algo. Por exemplo, você tá lá na loja, você tá escolhendo uma roupa. Você pega aquela roupa
do cabide, fala assim: I'll take this one. I'll take this one. Eu vou aceitar essa daqui, eu vou levar essa daqui. I'll take this one. Ou você tá lá olhando o cardápio do restaurante, você pode falar I'll take this one. I'll take this one. Ok? Ou então alguém tá te mostrando opções de alguma coisa e você vai falar I'll take this one. Quando você falar I'll take this one, eu quero essa aqui, ou eu aceito essa aqui. Beleza? Verbo say agora. O verbo say, ele é utilizado para dizer, ok? Nós temos alguns questionamentos quanto ao verbo say, ao verbo tell e ao verbo speak. Esse é um tema para outra aula, ok? Que eu posso explicar a diferença entre o verbo say, speak and tell. Mas agora eu vou utilizar o verbo say, que é dizer. Primeiro exemplo aqui. She says that I won't work on weekends. She says that I won't work on weekends. Ela fala que eu não vou trabalhar nos finais de semana. He said that I will have a car. Ele disse que eu vou ter um carro. Say, said. Say, said. Said é o passado do verbo say. O verbo irregular é o verbo say, então o passado do verbo say é said, ok? Último aqui, the LCC, que é a sua area director, says that have a lot of au pairs in the area. Então, a LCC diz que tem muitas au pairs na área, ok? 3 exemplos, mundo do au pair, o host falando, a host falando, a LCC falando, o que eles dizem, e você aprende essas frases aí com o verbo say, e aprende o verbo say, que é o verbo dizer. Próximo verbo aqui é o verbo know. O verbo know também é um verbo muito utilizado. Por quê, gente? Porque o verbo know também pode ser usado de sentidos diferentes, de maneiras diferentes. Pode ser utilizado como saber, como conhecer, como entender, tá bom? Exemplos aqui de usar o verbo know como saber. I don't know a lot about the family. I don't know a lot about the family. Eu não sei muito sobre a família. I don't know a lot about the family. He knows how to do his homework. He knows how to do his homework. Ele sabe como fazer o dever de casa dele. Homework, uma palavra que você vai utilizar bastante no seu mundo de au pair aí, porque se as crianças forem em idade escolar, elas vão ter que fazer o homework, ok? She knows how to play flute. She knows how to play flute. Ela sabe como tocar flauta, flute, flauta. I knew it. I knew it. Às vezes alguém tá te contando lá um babado super forte e aí você meio que já sabia aquilo. Se você já sabia, você pode falar I knew it. I knew it. Eu já sabia disso. Utilizando o verbo know como conhecer. Do you know him? Do you know him? Você conhece ele? Do you know him? Do you know this game? Você conhece esse jogo? Do you know this game? Does he know her? Does he know her? Ele conhece ela? Does he know her? Ele conhece ela? Lembrando, pessoal, a diferença entre o verbo know e o verbo meet, tá bom? Quando eu falo I know him, é porque eu conheço muito ele. Ele é meio que próximo de mim, eu conheço muito about him, eu conheço muito sobre ele, eu conheço às vezes o jeito dele pensar, o jeito dele agir. I know him, conheço ele. Quando você simplesmente conhece, eu conheci ele ontem, aí você não usa o verbo know, você vai usar o verbo meet, ok? I met him yesterday. Eu conheci ele ontem, tá bom? Não usa I knew him yesterday. Fica meio confuso, porque quando você know, é porque você sabe muito sobre a pessoa. Verbo entender também, né? Do you know what I mean? Do you know what I mean? Essa é uma frase muito utilizada pelos americanos, tá? Do you know what I mean? Você, que tá escrito errado, tá? Tem o U aqui errado, tá, pessoal? Mas é isso aí. Do you know what I mean? Você entendeu o que eu falei? Ou então, você entendeu o que eu disse? Do you know what I mean? Verbo make. O verbo make é o verbo de fazer. O verbo make é muito confundido com o verbo do, que eu também vou falar aqui, mas eu não vou falar exatamente a diferença nessa aula sobre os dois. Mas o verbo make é o verbo de fazer. I'm making a cake. Eu estou fazendo um bolo. I'm making a cake. The kids made a mess in the kitchen. O verbo make também é o verbo irregular. Então, o passado do verbo make é made
Então, the kids made a mess in the kitchen é que as crianças fizeram uma bagunça na cozinha. O verbo get. O verbo get, gente, é um verbo super especial no inglês, porque ele pode significar milhares de coisas diferentes. Se você procurar o verbo get no dicionário, vai ter um monte de exemplo, um monte de significado, mas eu vou dar só alguns aqui pra vocês, tá bom? I'm getting tired. I'm getting tired. Eu tô ficando cansada. I'm getting tired. I got my match. I got my match. Eu tive o meu match. I got my match. I got it. I got it. É tipo, eu entendi. I got it. Eu peguei o que você falou. I got it. Esses são só alguns exemplos do verbo get, tá, gente? Como eu falei, o verbo get pode significar um monte de coisa mesmo. É aquela coisa assim, tá na dúvida, eu uso get. Era quase isso. O verbo do agora. O verbo do também é muito utilizado, principalmente que ele pode ser o verbo principal e ele pode ser o verbo auxiliar também. E aí que confunde muitas coisas na hora do inglês, tá bom? O do como verbo principal, o objetivo de fazer, tá bom? They have to do their homework. They have to do their homework. Eles têm que fazer o dever de casa deles. I have to do laundry today. I have to do laundry today. Eu tenho que lavar roupa hoje. Do laundry. Today I did my nails. Today I did my nails. Hoje eu fiz as unhas. I did my nails. Tomorrow I will do my hair. Tomorrow I will do my hair. Amanhã eu vou fazer os meus cabelos. Eu vou arrumar os meus cabelos. I will do my hair. Como verbo auxiliar. Como verbo auxiliar, o do é aquele que fica auxiliando o verbo principal. O verbo auxiliar auxilia. Isso aí, sacou? Beleza. Exemplo aqui. Do you live in Brazil? Do you live in Brazil? O verbo principal é o live. Mas nós temos o verbo auxiliar do para significar o presente. Como é uma pergunta, o do vai para o início da frase. Do you live in Brazil? Do you live in Brazil? Does she live in Oregon? Does she live in Oregon? Ela vive no estado de Oregon. O do vira does quando é a terceira pessoa. She doesn't like onions. She doesn't like onions. Ela não gosta de cebola. She doesn't like onions. Aí o verbo do como doesn't para significar o presente na negativa. Doesn't. They don't like sports. They don't like sports. Eles não gostam de esporte. Eles não gostam de esportes. They don't like sports. Did you go to school today? Você foi para a escola hoje? Aí é o verbo do no passado vira did. Did you go to school today? Who did it? Who did it? Quem fez isso? Who did it? Verbo go agora. Verbo go é nada mais, nada menos que o verbo ir. I'm going home. I'm going home. Eu estou indo para casa. I'm going home. I go to work every day. I go to work every day. Eu vou trabalhar todos os dias. Eu trabalho todos os dias. I went to the park yesterday. Verbo go também é um verbo irregular e o passado do verbo go é went. Went. So, I went to the park yesterday. Eu fui ao parque ontem. Time goes fast. Time goes fast. O tempo passa rápido. Ok? O tempo vai rápido. Time goes fast. I'm going to be an au pair. Eu espero que vocês saibam essa frase. I'm going to be an au pair. Eu serei uma au pair. Eu vou ser uma au pair. Ok? I'm going to be an au pair. Ok? E o verbo go, ele também pode ser usado como um verbo auxiliar. Por exemplo, o último aqui, que é I'm going to be an au pair. O verbo principal é o be aqui, o to be. Mas você usa o going to para significar o futuro. Going to be an au pair é o futuro. Próximo verbo aqui é o verbo have. O verbo have também pode ser usado como verbo principal e o verbo auxiliar. O verbo have, utilizado como verbo principal, é no sentido de ter, ok? I have two children. Eu tenho duas crianças. You have to do your homework. Você tem que fazer o seu homework. Aqui o have to do é o verbo auxiliar, porque o verbo principal aqui é o do. Have to do. Você tem que fazer, ok? Emily has a boyfriend. Emily has a boyfriend. Emily tem um namorado. Arthur has asthma. Arthur tem asma, ok? Utilizado no verbo auxiliar, por exemplo, no sentido de pergunta.
Have you ever been abroad? Have you ever been abroad? Então, você já esteve fora do seu país? Abroad, gente, é fora do seu país. Penúltimo verbo aqui é o verbo play. O verbo play também ele é muito utilizado porque ele também tem dois significados. E é aí que a gente tem que prestar muita atenção nesses verbos que têm vários significados. Porque você vai identificar o que ele significa de acordo com a frase, de acordo com o que você vai treinando, ok? Por exemplo, o verbo play, ele pode ser o verbo jogar ou pode ser o verbo tocar. Aí vem a frase, I play basketball, I play basketball. Eu jogo basquetebol ou eu toco basquetebol? Então, vamos pensar, eu jogo basquetebol. Então, nesse sentido, ele vai ser como o verbo jogar. He plays soccer, ele joga futebol. Does he play American football? Ele joga American football, ele joga futebol americano. I used to play handball. Isso aqui é verdadeiro, tá, gente? Eu costumava jogar handball. Eu jogava handball. Então, I used to play handball. O verbo play também pode ser como tocar. Então, o exemplo aqui, I play piano. I play piano. He plays flute. He plays flute. Ele toca flauta. She plays violin. Ela toca violino. She plays violin, ok? Entendeu tudo? Agora a gente vai para o último verbo, também muito utilizado nesse mundo de au pair, que é o verbo eat. O verbo eat. O verbo eat é o verbo comer, coisa que a gente gosta muito, pelo menos eu gosto muito de comer. Então, verbo eat, verbo de comer. I eat all kinds of food. Eu como todos os tipos de comida. I eat all kinds of food. She eats eggs in the morning. She eats eggs in the morning. Ela come ovos no café da manhã. They eat lunch at school. They eat lunch at school. Eles comem o almoço na escola. Lembrando, gente, que lunch é almoço e não é lanche, tá? I ate watermelon this morning. I ate watermelon this morning. Eu comi melancia essa manhã. Verbo eat também é o verbo irregular. Então, o passado de eat é o verbo ate. Ok? Eat, ate. The kids ate their breakfast at 8 a.m. As crianças comeram o café da manhã às 8 da manhã. Ok? Já pensou uma frase assim? A host mom pergunta que horas que as crianças comeram o café da manhã e aí você responde: The kids ate their breakfast at 8 a.m. Ok? É isso aí, pessoal. Esses são os 12 verbos bastante utilizados no seu mundo de au pair, no mundo que você vai ter de au pair e no mundo real sem ser o de au pair também. É bastante utilizado esses 12 verbos. Gostou da aula? Marca um like aqui, marca o joinha, compartilha com a galera. Vamos fazer essa aula chegar para mais pessoas, beleza? Então é isso aí, eu te vejo na minha próxima aula. Comenta aqui também embaixo que aula que você quer como próxima aula. Comenta um tema para que eu possa fazer uma aula sobre esse tema. See you guys!